Tem duas falhas grandes aqui. A primeira é da Austrália e da Ásia, que vão subir aqui e encontrar lá em cima e se você olhar as marcas de arrasto que elas deixaram, você vai ver que a Ásia sai daqui justamente desse pedaço aqui da Antártica e sobe toda a vida até bater aqui, formando o Tibete, e a Austrália sai daqui da Antártica e sobe, trombando com essa parede aqui. Depois a gente explica o que é. Bom, aí o que você tem? Você tem uma falha grande aqui no meio. Essa falha grande aqui, ela representa esses continentes. Se você olhar as marcas que ela deixou no solo do oceano, fica claro nesse mapa. Você tem uma certa dificuldade de entender. Então o que acontece? A gente tem que trabalhar os mapas para poder interpretar essas marcas no fundo do oceano. Então, por que essa teoria? Legal. Ela é sobre o Pacífico. O Oceano Pacífico, um depósito que aconteceu no Oceano Pacífico. Hoje o pessoal interpreta isso como as tectônicas, como se essas microplacas do Oceano Pacífico tivessem expandido e criado esse círculo de fogo, que a gente chama o Ring of Fire, ou círculo de fogo, que é uma sequência de tectônicas ativas e vulcões nesse círculo. Para mim, a diferença entre as tectônicas ativas, que são placas que se intercalam umas contra as outras no movimento descendo para dentro da Terra, e as tectônicas passivas são como um barranco erodido entre duas margens, bem suave, quanto as tectônicas ativas são um movimento mais agressivo, onde uma camada da crosta se intercala sobre a outra e vai afundando para dentro do manto da Terra. Para dentro da Terra. Bom, então, em amarelo aqui a gente tem todas as tectônicas passivas do planeta. É todo o planeta menos o círculo de fogo. Então, no centro desse círculo de fogo aqui, a gente lê isso pelo solo oceânico, que aqui teve uma grande queda de um volume de água, aonde ela tem a margem continental passiva, que ela é como se fossem dois barrancos que se erodem um para longe do outro, e nesse vão fica
uma margem bem suave. E tem a tectônica ativa, aonde uma margem se choca com a outra e afunda nela mesmo, uma interferindo e brigando com a outra, vão se afundando para dentro da Terra, pelo peso e pela força que uma vai exercendo sobre a outra. Então, a nossa observação é que as passivas ocorrem pelo planeta inteiro. Todos os cantos do planeta se encontram, entre o Brasil e a África, entre os Estados Unidos e a África, entre a Europa e os Estados Unidos, são margens passivas. Nas costas da África, nas costas da Ásia, nas costas da Austrália, são todas tectônicas passivas. Agora, as tectônicas ativas, elas se aglomeram somente nisso que a gente chama de a parte da cratera, tá? Isso aqui seria um anel explodido. Lembrando que a Terra rodava a 1.600, roda a 1.600 e poucos quilômetros naquela direção. Então, algum tipo de impacto aqui causado, não por um meteoro nunca, sim por um grande derrame de água e gelo, de um cometa, alguma coisa, mas nunca uma cena explosiva. Isso a gente vai provar depois com outras teorias antropológicas bom, isso vai se mostrar no percurso. Então, esse derrame, esse volume derramado aqui, é equivalente ao tamanho de um planeta. 5, 6 vezes maior que a Lua, alguma coisa. Um volume quase de 1/5 do volume hoje da Terra. 1/5 do volume atual foi derramado aqui. E esse derrame aconteceu desse ponto que a gente chama da Ilha de Páscoa, onde tem o Monte Poique. É um dos motivos dessa teoria, esse Monte Poique, onde eu acredito que ele diz muito sobre a teoria em si também. Depois nós vamos ver isso na Ilha de Páscoa. Esse derrame se inicia aqui e ele termina no Lago Vitória, na África. E tem um delineamento dele. Essa linha, na verdade, era um arco, e com o derrame e a expansão, os continentes se moveram. Então, a causa do movimento continental é esse derrame. Pelo menos desse movimento continental atual que a gente vê aqui. Antigamente, antes desse evento, com certeza a Terra continuava suas revoluções e teria seus movimentos independente disso. Mas essa intervenção aconteceu por volta de 10 mil anos atrás. Nós dizemos entre 7 a 13, mas por volta de 10 mil anos atrás, por outros motivos que nós vamos estudar vamos ver durante essa explicação. Então, essas bordas vermelhas aqui são todas margens ativas. Essa borda azul aqui eu chamo borda de ruptura. É onde o círculo não aguentou e ele se esparramou. Então ela quebrou, a borda termina aqui e acaba aqui. Essas bordas laranjas aqui eu chamo de anéis de vortex, vortex rings, que a gente fala, seriam quando tem um grande derrame aqui, tem uma repercussão e formam certos anéis. Isso a gente vai mostrar num outro documento. Continuando sobre esses anéis de vortex, a gente está tentando explicar esse Pacific Drop. É o documento número 10 na nossa teoria. O que é o Pacific Drop? É o derrame do Pacífico. Então, esse derrame iniciou aqui,
teve uma repercussão retrocedendo um pouco da Terra para cá, lembrando que a rotação está naquela direção, a 1.600 km, um corpo d'água foi derramado aqui com um volume de 1/5 do volume da Terra atual. Esse derrame começou aqui e ele terminou no Lago Vitória. Ele deixou uma clara linha traçada aqui em vermelho, onde durante esse derrame, pelo volume que foi depositado aqui, a própria crosta terrestre, além de se quebrar, então aqui em azul a gente tenta mostrar o derrame do Pacífico, como o volume que foi depositado, além dele tirar parte da crosta terrestre e afundar com ele para dentro do manto e aumentar o volume, isso de certa maneira inflou a Terra, tipo, encheu ela, tipo, aumentou a circunferência com esse depósito. Esse aumento, essa expansão, conjugado com o retrocesso da crosta para cima dela mesma, assim, formando as cordilheiras, formando o círculo de montanhas que acompanha bem, né? Se você olhar o círculo de montanhas, ele acompanha bem esse círculo de fogo, do mesmo jeito que o círculo de vulcões inclusive na Antártica. Na Antártica a gente tem a continuidade do círculo de vulcões. É pouco conhecido, mas não é somente nos continentes que a gente tem esse círculo. Ele continua mesmo no gelo dentro da Antártica. As partes mais profundas do oceano e o círculo de montanhas também, onde se tem as Américas, o oeste das Américas com as montanhas mais altas, paredões de 7.000 metros de altura aqui na região do sul do Brasil, com profundidades também de 8.000 metros. Então você tem um paredão de 7 mais 8, de 15.000 metros. E assim segue as cordilheiras, inclusive aqui na Austrália e partes da Rússia, China. Então, esse amontoado de montanhas, esse monte de vulcões espalhados nessa circunferência, eles representam a mesma coisa que as tectônicas ativas representam. Em vez das tectônicas passivas que estão no resto do mundo, por conta do depósito ter sido feito aqui. Com um derrame muito forte aqui, ao mesmo tempo que o volume vai aumentando dentro da Terra, ele faz um efeito de puxar e empurrar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele puxa a crosta, ele empurra ela. O que eu queria dizer com empurrar e puxar ao mesmo tempo é o seguinte: quando você tem esse corpo que é derramado no Pacífico, ele, ao mesmo tempo que ele empurra a crosta continental, ele penetra no manto e começa a derramar volume para dentro da Terra. Então, você tem um efeito de crescimento do volume aqui, ao mesmo tempo que você tem uma força empurrando os continentes. Aqui são criadas as tectônicas ativas. E aqui, com essa expansão do volume, são criadas as tectônicas passivas. Então, esse círculo que a gente chama de centro do Pacific Drop, ou centro do derrame do Pacífico. Quando é efetivada essa primeira parte, essa Terra continua rodando. Então, é deixado um rastro
Nós vamos identificar esse rastro. Bem como o ponto de interferência principal aqui, ele retorna no sentido da Ilha de Páscoa, tá? Que seria chamado de umbigo do mundo, ou belly bottom of the world, mas ela está bem ao lado das microplacas do Pacífico, que é a força máxima da expressão da teoria das placas tectônicas. Então, na verdade, isso é só uma interpretação diferente do que seria a interpretação das placas tectônicas. Quando eu falo de anel de vortex, seriam os anéis formados em cima e embaixo. Isso aqui a gente tem algumas fotos de como seria. Foto 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é só uma ilustração, mas é uma foto engraçada da NASA num prato de líquido, onde é borrifado uma tinta e dá para você ver o jeito que os anéis de vortex se formam. E esses anéis de vortex eu acredito que são a representação, são representados aqui no norte e sul da América do Sul, tá? Seriam os anéis de vortex. E nós temos também uma informação do anomalia do Atlântico Sul. O que é a anomalia do Atlântico Sul? É um buraco que a gente tem, uma anomalia que a gente tem no nosso campo gravitacional, na nossa estratosfera.